A Amazônia é conhecida como a maior floresta tropical do mundo. Mas e Manaus? Pouco ouvimos falar sobre a cidade que é abraçada pela floresta amazônica. A exuberância da fauna e a flora da região entra em contraste com a simplicidade de uma das mais antigas cidades do Brasil. Esse foi o objetivo da jornalista Dora Martinelli ao realizar o seu trabalho de conclusão do curso de jornalismo no Mackenzie. Dora é autora do livro fotográfico Manaus, a Cidade e a Selva, que aborda a relação entre a pobreza de Manaus e a riqueza da floresta amazônica. Esse é um assunto do Doc Oficina de hoje e Dora Martinelli é a nossa convidada. Muito obrigada pela sua presença, Dora. Obrigada a vocês pelo convite. Então, eu queria saber um pouco mais como é que foi a escolha desse tema, se você já pensava antes em fazer um livro fotográfico. Não, a princípio eu pensava em fazer um documentário. Mas aí, como eu sempre gostei muito de fotografia, já fiz cursos, falei, por que não fazer alguma coisa voltada para a fotografia? E aí eu resolvi fazer um livro fotográfico. E por que Manaus? Você já tinha ido antes? Não, foi a primeira vez. Mas o meu pai, ele é cientista, então ele sempre teve vários projetos na Amazônia. Então eu cresci ouvindo as histórias dele, de Manaus, da floresta. Então eu primeiro escolhi que eu queria fazer o meu documentário em Manaus e na Amazônia, e depois eu escolhi o tema. E como é que foi essa escolha de falar sobre a pobreza da cidade e a riqueza da floresta amazônica? Porque foi sempre a sua primeira pensamento? Foi a minha primeira opção e eu fiquei com ela desde o começo, porque eu pesquisei bastante sobre a cidade, sobre a floresta, e aí eu pensei, nossa, Manaus é uma cidade tão pobre, né? E a floresta amazônica tem tantas riquezas e tanta coisa para... tantas riquezas mesmo. E aí eu falei, por que não mostrar de alguma forma o contraste entre a pobreza da cidade e a riqueza da floresta? Aí No eu seu juntei livro, tudo. Desculpa. No seu livro, algumas fotos estão em preto e branco e outras são coloridas. Tem algum sentido nisso? Tem. Eu quis deixar mesmo em preto e branco as fotos que tinham relação com a pobreza, para realmente trazer um pouco mais de peso para elas. E as fotos que eram da floresta, dos animais, dos índios, da própria população, eu deixei colorido para trazer mais essa felicidade, vamos dizer. E qual foi a melhor experiência nessa viagem, em fazer o seu TCC? Eu acho que foi a viagem em si, assim, foi a melhor viagem que eu já fiz na minha vida. A Amazônia é um lugar incrível e Manaus também, fiquei muito surpresa. Foi maravilhoso, assim. A melhor experiência foi a viagem. Você teve algum choque de cultura ali? Viu uma coisa muito diferente? Nada específico, assim, mas é muito diferente de São Paulo. Muito, assim. Eu senti que o povo é muito acolhedor, assim. Todo mundo está sempre disposto a te ajudar. A porta da casa deles vai estar sempre aberta. Parecia, assim, outro país. Eu achei incrível. E aconteceu algum contratempo? Durante a viagem? Sim. Sim, a minha máquina quebrou no segundo dia e não ligava por nada, fiquei desesperada, eu não tinha reserva. Falei, bom, vou fazendo as fotos com o celular enquanto isso, porque não ia ficar sem fotografar. E aí, no fim do dia, eu consegui arrumar e, graças a Deus, deu tudo certo, mas perdi um dia de fotos. Nossa. E o que isso mudou na sua concepção do que é ser jornalista? Eu, desde o começo, quis trazer um pouco para o lado do jornalismo humanizado, né? Dar voz às fontes que normalmente não têm voz. Então, eu quis trazer um pouco isso, acho que consegui. E foi muito bacana porque eu aprendi a como fazer isso, aprendi a ouvir mais as pessoas, aprendi a olhar com mais sensibilidade para elas. Acho que isso foi o mais importante, assim. A gente vai discutir um pouco mais sobre a experiência da Dora no próximo bloco e o Doc Oficina volta já.
O Doc Oficina está de volta e nossa entrevistada é a jornalista Dora Martinelli, autora do livro fotográfico Manaus, A Cidade e a Selva, que foi seu trabalho de conclusão de curso. A gente estava conversando um pouco no outro bloco sobre a sua experiência que você aprendeu com a viagem e eu sei que você visitou uma aldeia. Eu queria saber alguma história que destacou para você. A experiência como um todo, assim, foi incrível, né? Porque eu nunca tinha tido contato com essa cultura. Então, várias coisinhas aconteceram que eu achei o máximo. Então, as crianças não falavam português, os índiozinhos. Então, fui tentar conversar com eles e aí eu descobri que eles não falavam a mesma língua que eu. Eu comi formiga, que eu também nunca tinha comido, achei o máximo. Eles têm um bicho preguiça de estimação, só que ele não fica preso. É incrível, assim. Ele fica ali, mas ele não sai. É como se fosse um cachorro deles, só que é um preguiça. Que fofo. E você fez alguma coisa que você nunca pensou, assim, além de comer formiga? Alguma coisa que você nem imaginou que um dia iria ter essa experiência? Ai, nadar com os botos. Isso foi uma coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer. E acho que foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida. Foi muito, muito, muito lindo. Amei. E um pouco, assim, da experiência depois. Como é que foi você chegar de novo em casa e começar o processo do livro? Foi complicado porque, assim, eu fui adiando a viagem, porque eu estava fazendo estágio, então eu precisaria de um bom tempo para ficar lá em Manaus. Então, fui adiando e eu acabei indo um mês antes da primeira entrega. Então, meu prazo, assim, estava muito curto, muito curto. Então, mas tinha que acontecer, porque senão eu teria que ficar mais um semestre. Então, a produção do livro em si foi mega corrida, mas deu tudo certo. No fim. E que dicas que você dá para os jornalistas que estão começando a fazer o TCC deles? Acho não. Com certeza escolher um tema que você realmente goste, sabe? Alguma coisa que você realmente se interesse. Não só, tipo, por fazer. Escolha alguma coisa que você gosta, principalmente no modo como você vai fazer também. Eu escolhi fazer um livro fotográfico porque eu gosto muito de fotografia. E escolhi o tema da Amazônia porque eu gosto muito do contato com a natureza. Então, faça alguma coisa que você realmente goste. E esse trabalho, ele abriu portas para você? Ou ele vai ser um bom portfólio para você no futuro? Ainda não me abriu nenhuma porta, mas eu acredito que sim. Acredito que sim. Você ter um livro como portfólio, né, que você produziu, eu produzi tudo, as fotos, tudo, eu acho que é um ótimo portfólio. E como é que foi, assim, depois que você voltou pra cá, escolher as fotos que iriam no livro? Foi difícil? Nossa. Você teve dificuldade nessa hora? Foi muito difícil, porque eu tinha 3.000 fotos e eu tinha que escolher 80. Não consegui, escolhi 100, mas foi bem difícil. E o seu trabalho é além das fotos, né? Tem a história da cidade de Manaus, o que você se surpreendeu ao descobrir um pouco mais disso. É uma cultura muito rica, né, em todos os sentidos. Acho que essa foi a minha maior surpresa, assim. Eu nunca tinha pesquisado a fundo sobre Manaus, mas eles têm uma história linda. Dora, e quanto à sua viagem, um tempo que você passou lá, hospedagem, estadia, como é que foi isso tudo para você planejar? Bom, como eu não tinha muito tempo, como eu falei, eu estava fazendo estágio, eu consegui 5 dias. Então, assim, foi bem apertado, mas deu tempo. Eu acho que o principal é você se organizar direitinho. Então, antes de ir, eu já fiz um roteiro, estava tudo certo, os passeios de barco, o passeio dentro da floresta. Então, foi tudo bem calculado, assim, para dar tempo. Foram 5 dias, foi bem rápido, mas o meu tempo, no fim, foi bem tranquilo por conta da organização. Eu fiquei hospedada na cidade de Manaus, em um hotel, e aí de lá eu ia para os passeios. Dora, a gente poderia ficar aqui um tempão conversando sobre a sua experiência. Quero agradecer a sua presença, muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês. O programa chegou ao fim. Que pena. Parabéns pelo seu trabalho e obrigada pela sua participação. Obrigada. A você, telespectador, muito obrigada pela companhia e até o próximo Doc Oficina.